Bom dia, estamos começando mais um seu programa em duas rodas. Que alegria ter a sua companhia em mais um final de semana. E o programa de hoje está pra lá de especial. Uma matéria sobre mobilidade urbana. Vocês vão ver uma entrevista com um jornalista que optou há mais de 10 anos pela bike como seu meio de transporte. E até no dia do seu casamento, a noiva e os convidados estavam em duas rodas. Aqui no seu programa em duas rodas, que só está começando. A revista Ciclo Magazine é uma publicação mensal da Luanda Editores, a primeira revista nacional B2B dedicada exclusivamente ao segmento de bicipeças. Aborda de forma atual o tema bicicleta, destacando peças, acessórios e equipamentos. Seus leitores são fabricantes, montadores, distribuidores, importadores, lojistas e representantes, apreciadores de bike. Assine você também Ciclo Magazine e fique por dentro do que acontece no segmento de duas rodas quando o assunto é bike. A Luísio Bicicletas oferece uma ampla variedade de modelos e estilos de bike e acessórios. Aqui você encontra a melhor opção para a sua pedalada. Atendimento personalizado e avaliação de bike fit. A Luísio Bicicletas, 3321-7706. A ProBike produz do Brasil com estilo, preço acessível, qualidade e garantia, equipamentos e acessórios para todas as modalidades de ciclismo. Uma empresa 100% bike. Acesse o nosso site e conheça toda a nossa linha. Auto Service Centro Automotivo, um mix de serviços e uma linha ampla em pneus para 4 e 2 rodas. Atendimento personalizado com estrutura diferenciada. Nossa missão é atender sua necessidade de maneira inovadora. 3321-2605. No mundo de hoje, seguro prevalece. A Anatólio Corretora de Seguros oferece com atendimento personalizado seguros de auto, residencial, saúde e vida, com proteção completa para o seu veículo, sua casa e toda a família, onde seu bem-estar é a nossa maior prioridade. Anatólio Corretora de Seguros. Aqui, você é o nosso patrimônio. Ligue e agende uma visita. E agora uma entrevista com um jornalista que optou há mais de 10 anos pela bike como seu meio de transporte. E até no dia do seu casamento, a noiva, ele e os convidados estavam em duas rodas. Vamos ver? William Cruz, jornalista, optou há mais de 10 anos pela bike como seu meio de transporte. William, como começou a sua paixão por duas rodas? Quando eu era criança eu gostava muito de andar de bicicleta, mas aí depois na adolescência eu parei. Quando eu fiz 18 anos, como a maioria dos jovens de classe média, eu passei a ter um carro à minha disposição, comecei a usar o carro para tudo, até para ir na padaria. Mas com o passar dos anos, assim, levou bastante tempo, levou mais de uma década, começou a me dar vontade de usar a bicicleta de novo. Comecei a fazer trilha no final de semana, de mountain bike, até um dia que meu carro quebrou. E eu pensei, poxa, se eu for de táxi eu vou gastar muito dinheiro, se eu for de ônibus eu vou ter que pegar 2, e não era muito longe, eram 8 quilômetros. Aí eu resolvi ir de bicicleta, mas eu fui, cheguei rápido, cheguei feliz, sorrindo, apesar da chuva, e eu percebi que era muito mais fácil e muito mais agradável do que eu imaginava. Aí eu comecei a fazer uma vez por semana, 2, 3, 5, quando eu vi eu já estava indo todo dia de bicicleta para o trabalho. William, você está há 10 anos, né, aí com a bike como meio de transporte. Isso é prova de que realmente você conseguiu se adaptar super bem sem o carro. Sim, dá. É questão mesmo de se adaptar. Com o tempo você se acostuma a fazer as coisas de transporte público e de bicicleta. Eu não uso só bicicleta, eu uso muito transporte público também, eventualmente eu uso táxi. Inclusive as pessoas que deixam o carro de lado para usar só a bicicleta são grandes clientes dos taxistas, né? Eles poderiam ter um pouco mais de consideração pela gente nas ruas. Agora você, que vive o dia a dia de bike, qual que é o maior desafio que você já passou em duas rodas? Olha, tem algumas situações assim que a gente considera críticas, que geralmente é por motorista que não aceita a presença da bicicleta na rua como um veículo. É aquele motorista que manda você ir para o parque, que manda você ir para a calçada, e muitas vezes ele joga o carro em cima de você sem perceber que aquilo é uma atitude até criminosa, né? Um crime de trânsito, é um atentado contra a vida. Então esse conceito equivocado de que a rua é feita para o carro dá margem a um entendimento de que qualquer coisa que tiver na rua está atrapalhando o trânsito, em vez de fazer parte dele. Com toda certeza. Bom, e a bike faz parte da sua vida. Você é tão apaixonado por bicicleta, por duas rodas, que você até mobilizou o teu casamento em cima da bike? Conta essa história pra gente.
Sim, foi uma ideia até da minha esposa, né? Porque eu falei assim pra ela, pô, no dia do casamento, né, eu vou pra lá de bicicleta, porque eu não uso carro, né? Por que nesse dia a gente vai de carro? Ela falou assim, é verdade, não tem nada a ver com o nosso estilo de vida, né? Então a gente resolveu fazer a cerimônia do cartório, a gente reuniu com os amigos na Praça do Ciclista, convidou eles, não era para ser um evento assim, afinal um casamento no cartório, é assinar um papel, mas acabou sendo porque os nossos amigos gostaram tanto da ideia que acabaram incentivando a gente mais ainda e compareceram em peso, né? E aí ela foi vestida de noiva, eu fui de noivo, o pessoal foi a caráter também, os padrinhos, tudo, e foi todo mundo pedalando, e a gente pedalou de casa até a Praça do Ciclista, que deu uns 8 quilômetros, da Praça do Ciclista a gente foi com todo mundo pro cartório, deu mais uns 10 quilômetros, depois a gente ainda foi para um lugar fazer uma reunião, comer um lanche todo mundo junto, todo mundo de bicicleta. No fim a gente pedalou 24 quilômetros naquele dia. Agora, e para a maternidade, vocês foram de bike também? Não, para maternidade não. O pessoal sempre fala assim, puxa, mas você vai fazer tudo de bicicleta e o dia que sua esposa for ter um filho, você vai levar ela de bicicleta também? Não, eu vou pegar um táxi, eu vou pegar um carro, vou pedir ajuda para um vizinho, vou chamar uma ambulância, qualquer coisa, né? Mas não justifica eu ter um carro para 2 vezes na vida que seja eu precisar levar minha mulher para maternidade, né? A mesma coisa que eu ter uma ambulância à disposição na minha garagem porque um dia eu posso ficar doente. E hoje vocês pedalam em família? Sim, a gente pedala em família, principalmente na ciclofaixa de lazer, a gente sai com ela na cadeirinha no final de semana, ela adora. Às vezes ela dorme, eu tenho que ficar segurando ela com o braço assim enquanto eu pedalo. E eu só não levei ela para a escolinha de bicicleta ainda, porque a escola é um pouco longe, a escola que a gente tá, e ela não está indo sempre ainda, né? Mas quando estabelecer uma rotina, eu começo a levar ela na cadeirinha para a escola também, que eu tenho certeza que ela vai achar super divertido. Essa mudança é tão nítida, não só por essa sensação, esse brilho no teu olhar de satisfação, mas também te deu vida para criar o projeto Vadbike, né? Sim, o Vadbike ele começou como um blog pessoal, que eu escrevia diversas coisas lá sobre trabalho, sobre minha vida pessoal, enfim. E eu comecei a escrever alguns textos sobre o uso da bicicleta na rua, porque conforme eu comecei a usar, parecia que eu estava fazendo alguma coisa muito errada, porque os motoristas me agrediam por estar fazendo aquilo. E aí eu fui pesquisar no Código de Trânsito e descobri que não, que além de eu estar fazendo tudo certo, a lei me protegia naquilo que eu estava fazendo, e errado era quem estava jogando o carro em cima de mim daquele jeito. E eu precisava divulgar isso para as pessoas e precisava divulgar também algumas coisas que eu aprendi na prática sobre condução segura da bicicleta nas ruas. Andar na mão correta, ocupar a faixa, sinalizar, usar iluminação. Então eu comecei a escrever isso no blog e começou a ter bastante acesso, começou a ter bastante repercussão. E eu comecei a me dedicar cada vez mais a isso, até que isso estava tomando um tempo muito grande da minha vida. E aí eu consegui monetizar o site através de patrocínio para poder tornar ele a minha profissão. Isso é um reflexo de que realmente o teu hobby virou o teu plano A de trabalho. Sim, virou assim, ele tomou o lugar da minha profissão anterior, assim, ele foi ocupando cada vez mais espaço na minha vida e eu comecei a sentir que aquilo era realmente mais importante para mim. Assim, eu tinha essa necessidade de divulgar para as outras pessoas como você pedalar de uma forma mais segura na rua, porque afinal isso pode fazer a diferença na vida de alguém, né? Eu sempre achei importante divulgar esse tipo de informação e o fundamento do Vadbike sempre foi esse. Aí depois a gente foi agregando mais conteúdo, colocando informação, dando notícias sobre infraestrutura cicloviária que está sendo criada, sobre ações positivas e também negativas dos governos, do poder público, toda a cultura ciclística que tem, a gente acaba divulgando lá e aumentamos a nossa abrangência, que no começo eu falava só de São Paulo, eu tento publicar coisas de todo o país, mesmo para mostrar que a bicicleta está em todo lugar, assim, a bicicleta ela é um veículo, ela está presente, ela faz parte da cultura brasileira, embora quem apenas dirige dificilmente perceba, porque de certa forma é compreensível, quando a gente está dentro do carro no trânsito, a gente tem que olhar para o carro da frente para ver se não vai bater, então a gente não percebe a bicicleta passando do nosso lado e indo embora sem o congestionamento. Você tem que perceber que aquela bicicleta que está na sua frente no trânsito, ela não é um obstáculo ao trânsito do seu veículo com motor, é uma pessoa que está ali se deslocando também, ela poderia estar num carro, poderia estar a pé, ela está numa bicicleta, né? Então é fundamentalmente um respeito à vida humana. E a questão da legislação, a legislação de trânsito, ela protege já bastante o ciclista, o que precisa é ela ser fiscalizada e aplicada. Tem alguns pontos que são um pouco
pouco polêmicos porque geram dúvida de definição. Então, por exemplo, a parte que fala do ciclista usar o bordo da pista, tem gente que acha que é na sarjeta, mas é o lugar onde o ciclista corre mais risco, porque os carros todos vão passar muito perto dele e a sarjeta é toda esburacada. Então, trafegando ali muito próximo da sarjeta, o ciclista se põe em risco. Então, por isso que a gente recomenda ocupar a faixa, já que a definição de bordo no Código de Trânsito ela não é rígida, né? Outra coisa um outro artigo que é um pouco polêmico é o do 1,5 m de distância ultrapassar, de distância lateral. Aí o motorista fala, puxa, mas eu não sei quanto é 1,5 m. Você calcula mais ou menos a distância da sua porta aberta, né? Que é uma distância suficiente para o ciclista cair sozinho e ainda assim você não atropelar. Então, assim, essas leis elas não são à toa, elas têm um fundamento, né? Essa lei do 1,5 m, ela equivale, se o ciclista estiver andando no meio da faixa, equivale a trocar de faixa para fazer ultrapassagem. Porque, claro, não cabe na mesma faixa o carro, a bicicleta e mais 1,5 m. Então, o que se subentende dessa lei, para quem tem uma compreensão mais adequada? Que o motorista tem que passar para outra faixa, fazer ultrapassagem a uma distância segura e retornar. Só que, por você dizer 1,5 m na lei, precisa de aferição, você não pode aplicar multa diretamente naquilo, então gera controvérsias. Então, algumas melhorias na legislação nesse sentido, de tornar as coisas mais claras, seria realmente interessante. E você que pedala há tanto tempo consegue colocar pra gente nitidamente esse cenário. A gente está falando de 10 anos, muita coisa mudou, né? Muita coisa melhorou. Assim, muita coisa melhorou. Quem pedala há muitos anos na cidade, nem precisa ser há 10 anos, quem pedala uns 3 ou 4 assim diariamente, já percebe uma melhora muito grande. Os motoristas começaram a aceitar mais a bicicleta nas ruas, pelo menos aqui em São Paulo, e você passa por muito menos situações de risco. Claro, quem começa a pedalar hoje, às vezes se assusta, porque você não espera, a coisa é de surpresa, o carro vem por trás e te fecha, né? Então aquilo traumatiza até um pouco. É tudo muito rápido, né, William? É tudo muito rápido e o ciclista não tem chance de defesa, né? Então é uma atitude bastante covarde de quem faz isso com o carro. Para quem está assistindo a gente e quer começar hoje, como você há 10 anos atrás, a pedalar realmente como meio de transporte, qual a dica que você dá? Olha, é bom se informar bastante primeiro, porque a gente tem muitas fontes de informação na internet, o Vadbike é só uma delas, a gente tem muitos lugares que ajudam a pessoa a pedalar com mais segurança, com técnicas, com dicas, muitas coisas que a gente já passou, a vivência que a gente tem, a gente transfere para essas pessoas, para os leitores do site. Então, assim, se informar é bastante importante, porque você vai descobrir, por exemplo, por que pedalar na contramão é perigoso, apesar de parecer mais seguro, né? Então tem várias coisas assim, iluminação na bicicleta é muito importante. Eu costumo dizer que você usar a bicicleta iluminada é mais importante até do que o capacete, porque você está evitando uma situação de risco. O capacete você está simplesmente se preparando para sobreviver a ela, né? Então é melhor a gente evitar que isso aconteça. Então tem muitas informações assim, escolha da rota, escolha do caminho. Se a pessoa quer ir de bicicleta para o trabalho pela primeira vez, é bom ela primeiro testar o caminho no final de semana com o tempo, sem o estresse do horário que ela vai chegar, para ver se é aquele caminho mesmo que ela tem que fazer. Não tente fazer o mesmo caminho que você faz de carro ou de ônibus, porque geralmente é o caminho mais complicado para bicicleta. Evite as avenidas, claro que nem sempre é possível, porque nem sempre você vai ter uma paralela que seja igualmente plana, mas sempre que possível evite as avenidas, evite os lugares que tem tráfego de caminhão e ônibus, escolha uma via mais agradável, que nem essa que a gente está agora, arborizada, com sombra. É bem mais gostoso você pedalar por aqui do que pela avenida que está 2 quadras para baixo ali, por exemplo, né? Então tem várias técnicas assim, várias recomendações desse tipo que a gente faz no Vadbike. Uma outra opção que a pessoa tem é pedir ajuda de um bike anjo, que já tem espalhado em muitas cidades do país, não só nas capitais. E o bike anjo ele vai te fazer um acompanhamento no primeiro dia que você for de bicicleta para o trabalho, né? Um trabalho totalmente voluntário, não se cobra nada para isso. E o Bike Anjo vai te ajudar a traçar a rota, vai te acompanhar nesse caminho, vai te dar muitas dicas práticas de como sinalizar para o motorista, como fazer uma conversão, como se preparar para chegar no seu trabalho de bicicleta, e pode ajudar bastante num primeiro momento também a quebrar aquele medo inicial que as pessoas têm de colocar a bicicleta na rua, que é compreensível. William, eu quero agradecer a tua participação aqui no seu programa Em Duas Rodas e dizer que eu fico muito feliz de você poder compartilhar a sua paixão aqui com o nosso público. Obrigado pela oportunidade, parabéns pelo programa e lembre-se, vá de bike. E não acabou não, eu vou fazer um breve intervalo e na sequência tem mais seu programa Em Duas Rodas para você. Fica com a gente.
E agora chegou a sua hora. Esse é o momento de você se ver na bike. Vamos conferir as fotos dessa semana? Que fotos lindas! É sempre uma alegria quando a gente recebe as fotos de vocês. E se você que está assistindo ainda não enviou a sua, com certeza pode enviar agora. É só mandar para seuprogramaemduasrodas@gmail.com e com certeza nós vamos compartilhar para todas as pessoas esse momento especial em Duas Rodas aqui para vocês. Eu fico por aqui, mas semana que vem eu espero você. Fique com Deus e até lá!